fila do gargarejo. Tá certo. Eu escuto mal. Não sei qual que é melhor. Isso aqui fica no caminho. Acho que essa aí é melhor, né? Boa noite a todos. Muito bem-vindos todos, né? Uns estão voltando, uma felicidade grande. Hoje nós vamos receber uma grande amiga, a Flávia, amiga dessa casa de oração, a Flávia de Pederneiras, faz parte do Centro Espírita Eterna Amizade, mas é uma amiga antiga já nossa, que vem aqui toda vez que a gente chama, e toda vez que ela vem, ela traz uma mensagem maravilhosa. Obrigada, viu, Flávia? Carinho imenso para você. Eu sei do carinho que você tem pela essa casa. Gratidão, viu? Antes da gente começar, eu queria dar um recadinho. Nossos amigos lá de Pongaí, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, nós fizemos aqui uma vez o Varal Solidário na praça. E hoje nós temos 2 pontos fixos, né? E o Tavinho, nosso amigo de lá, faz parte lá do Centro Espírita, disse que copiou, mas Tavinho, nós também copiamos de outras pessoas, porque o bem a gente copia, a gente tem que realmente multiplicar atos que são bons, não é? Ideias boas a gente multiplica. Então o Varal Solidário em Pongaí vai ser sábado, 22 de junho, lá na Praça da Matriz, das 15 às 17. É aquela frase que eu adoro. Doa quem pode, retira quem precisa. Ok? Então, nós convidamos o pessoal de Pongaí, da cidade de Pongaí, que estiver passando por lá. Se você tiver roupa para doar, passe por lá no varal, deixe lá a sua roupa. Quem precisar, é só retirar. E nós aqui do Amigos do Bem, vamos estar lá com eles para ajudar. Que é um grande prazer esse trabalho, ver mais centros aderindo a um trabalho que eu acho tão importante, né? As pessoas terem acesso a roupas de frio, agasalhos, enfim, não precisarem pedirem, tá lá à disposição, né? Obrigada, Tavinho, pela consideração que você colocou o Varal Solitário Amigos do Bem, e nós vamos estar aí com vocês. Nós temos também a campanha do livro, Doe um Livro Espírita. A data ainda não está definida, né, Lê? Vai ser dia 20? 20 de julho. Julho, né? Então, 20 de julho, nós vamos fazer livros e roupas também, vai ter o bazar, vai ter também o Varal Solidário e a doação de livros espíritas lá na Praça da Matriz. Depois a gente define horário, na parte da tarde provavelmente, mas depois a gente define horário com o ofício que nós vamos fazer direitinho, ok? Bem-vindas, fica à vontade. Boa noite. Então, quem tiver livro para doar, a gente agradece. O nosso intuito é a divulgação da doutrina espírita. Então, nós vamos ter obras básicas, romances. Vai estar à disposição da população lá para conhecer, para bater papo. Estaremos lá também se tiver que tirar alguma dúvida. Conversar, né? Falar aqui do centro, convidar as pessoas para participarem mais, para virem aqui no centro. Aqui as portas estão abertas e são todos muito bem-vindos. Então, acho que de recado é só. E amanhã
tem um estudo nosso, começa às 8 horas da noite, do Livro dos Espíritos. Bom, a Flávia vem com uma palestra fantástica hoje, né? Quem não tem medo, né? Então, vamos fazer uma oração antes da gente iniciar a palestra, esse bate-papo, né, Flávia? As pessoas podem interagir, né? Vamos pedir para Deus, primeiro agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, por mais uma oportunidade de podermos ter acordado, podermos ter trabalhado, termos nossos lares familiares. Pedimos ao nosso querido, amado Mestre Jesus que esteja conosco neste momento, ao mentor dessa casa, a todos os nossos amigos espirituais que trabalham conosco. Nos ajude, Senhor, que a Flávia tenha uma palestra de luz, seja envolvida por nossos amigos espirituais e que nós também sejamos envolvidos para que possamos compreender o Evangelho e a mensagem que aqui será dada. Peço nesse momento, Jesus, que abençoe a todos que aqui estão, com seu abraço fraterno. Peço também que abençoe aos nossos amigos que estão nos ouvindo pela internet, pelo canal, que chegue até eles também bênçãos divinas, de paz, de luz e de harmonia, e que essas bênçãos se estendam a todos os lares. Agradecidos que somos por mais esta oportunidade de aprendizado, damos então por aberta o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Flávia, vamos lá? Oh. Tá bom assim? Oh. Nem incomoda. Boa noite a todos. Eu que sempre tenho que agradecer pelo carinho que vocês sempre têm comigo, Alexandre, Ana. É um prazer estar aqui. Gostaria até de pedir desculpas ao Alexandre, eu já pedi a você de não ter podido vir aquele dia, mas se Deus quiser, outras oportunidades virão e eu vou conseguir vir. Hoje, na verdade, a gente não faz palestra, né? A gente só vem para conversar, porque não somos palestrantes, né? Somos amantes aí da doutrina e gostamos de estudar um pouquinho. E como eu sempre digo, quando a gente faz um estudo assim para explanar, para fazer uma explanação, a gente aprende mais ainda. Então, é mais para nós mesmos do que, né, para passar. A gente aprende muito mais. Bom, eu vou falar então, como a Ana já disse, sobre o medo, um pouquinho sobre ele. E os estudos que eu fiz foram feitos principalmente em 2 livros de Divaldo, O Homem Integral e Flores Evangélicas. Então é de Divaldo e Joana de Ângeles, para quem quiser, tá? É bem interessante. Eu peguei algumas passagens, mas muito interessante. Mas para começar, como professora, gosto sempre de definições, né? Eu tenho colegas professoras aqui e a gente sempre gosta de definir. Então, antes de tudo, vamos definir, segundo o dicionário Aurélio, né, primeiro aqui no plano, né, no planeta Terra, como é definido o medo. Como que a gente define o medo? Aí, se a gente buscar no dicionário, vai ter algumas definições. Então, segundo o dicionário Aurélio, é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então, primeira definição, é um estado emocional. É um sentimento, emoção. É um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Um exemplo que eu vejo nesse caso
seria, por exemplo, um receio de comer manga e tomar leite. É um receio, né, um sentimento de ansiedade sem uma razão fundamentada. O medo, ele é assim, eu não vou comer manga com tomar leite porque faz mal, eu tenho medo de fazer isso. Falam que faz mal, eu tenho medo. Outra definição é uma grande inquietação em relação à possibilidade de um insucesso. Isso também é muito comum. É uma perturbação com relação ao insucesso. Então, por exemplo, um medo de perder emprego, medo de perder um companheiro, uma companheira, medo de ser traído, de ser traída. Então aí entra nessa grande inquietação em relação à possibilidade de um insucesso. E outra definição, um comportamento repleto de covardia. Então são essas as definições. O que seria um comportamento completo ou repleto de covardia? Você começar a andar na rua e ver várias pessoas que talvez não julgue ser pessoas do bem e correr. Então, esse é um medo que está relacionado com um comportamento que se tem de covardia, de não enfrentar a situação. Em certas situações, por tudo que eu disse aqui, a gente vê que o medo ele não é tão negativo assim, porque ele nos previne de alguns malefícios. Então, essas as definições aqui nesse mundo material. Eu peguei uma outra definição de medo, agora mais já dentro da doutrina. Essa definição está no livro Nosso Lar, de André Luiz, e foi a Narcisa que fez essa definição, que falou no livro, né, que a gente tem essa definição de medo no livro de André Luiz. Segundo ele, foi Narcisa quem disse. Narcisa é uma irmã nossa, né, que já está um pouco mais evoluída aí, vivendo, né, em nosso lar, um mundo espiritual. E ela faz uma definição do medo bastante importante e que a gente deve refletir sobre isso. Ela nos diz o seguinte: classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano. Olha como ela já vai a fundo, tá? Classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque ele se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. Então, Narcisa, ela já vai além, né? Ela já fala de que o medo, por ele se alojar na nossa alma, ele nos ataca. Ele está conosco o tempo todo. Outras definições são os tipos de medo, que achei interessante a gente conhecer. Definições aqui, né? Existem 4 tipos de medo aqui, de tudo que eu estudei, que a gente pode definir. 2 deles, positivo para nós. E 2 que nós devemos trabalhar. O primeiro medo, o medo instintivo. O medo instintivo, ele é dito assim, é aquele que paralisa a gente diante de um perigo. Então veja só. E o medo racional, que eu vou falar dos 2 juntos. Em uma situação de perigo, ele é resolvido com medidas de precaução e cuidado. Então vejam só, esses 2 tipos de medo, o medo instintivo e o medo racional, ele não nos é negativo, muito pelo contrário, ele nos é positivo. Porque, o instintivo é aquele que paralisa diante de um perigo iminente. E o racional, ele é resolvido com medidas de precaução. Eu vou dizer para vocês que o Chico sentiu esse medo. O Chico, nosso irmão que está aqui, que está ali, né, na foto, que está sempre conosco nos nossos aprendizados espíritas, tantas mensagens que ele nos deu. Um espírito tão grandioso como o Chico, ele teve medo. Né? Para quem leu o livro ou assistiu o filme sobre a vida de Chico, tem uma passagem até engraçada, que ele está dentro de um avião, e era, acredito eu, a primeira vez que ele estava andando de avião foi quando ele veio para São Paulo para fazer o Pinga Fogo, se eu não me engano foi em São Paulo, né? Eu acho que foi, né? Porque ele veio de Minas para São Paulo e veio de avião. E no voo teve uma turbulência, e é retratado no filme, é retratado também.
E até é engraçado no filme porque ele leva uma bronca até do Emmanuel, porque ele tá com medo, ele fica com medo dentro do avião. Mas que tipo de medo o Chico estava sentindo? Né? Pelos meus estudos, um medo instintivo e, ao mesmo tempo, depois se tornou racional. Instintivo porque, mediante a um perigo iminente, ou ele paralisa ou ele dá uma reação na gente, tipo aquela do Chico. Para ele estava com medo que o avião fosse cair. Certo? Então, e outro tipo seria se a gente, por exemplo, eu me vi numa situação como essa, que eu tenho uma coisa comigo, um medo gigante de altura. Eu carrego isso comigo, minha família sabe bem disso. E a gente foi o ano passado, tava eu, meu pai, minha mãe, marido e filha. E a gente subiu uma montanha. E quando eu subi, que eu vi que não tinha proteção, não só eu paralisei, mas eu paralisava todo mundo. Meu pai ainda ele falava assim, não, meu tênis é bom. E eu falava, não tem proteção. E isso minha filha filmou tudo, gravou tudo, aí todo mundo dá risada de mim até hoje. Mas eu paralisava, eu paraliso. É isso aqui, ó, ele paralisa. É um medo instintivo. Logicamente, por ser espírita, eu sei também que a gente traz conosco algumas lembranças assim que ficam, né, marcadas no nosso perispírito, que a gente traz conosco, que na verdade não é dessa vida. Pode ser alguma lembrança que me aproxima, que me faz ter medo daquela determinada situação por já ter vivido algo não muito bom, né? Mas ao mesmo tempo é um medo nesse caso de que ninguém sofra um acidente. Então não é um medo ruim, né? Paralisar você diante de um perigo, diante de um penhasco, não é um medo ruim. Pelo contrário, ele é um medo positivo, ele vai te proteger, não vai te deixar cair, né? No meu caso, eu segurava todo mundo, eu não queria cair, mas eu não queria que ninguém caísse. E eu realmente fico assim. E o Chico ficou assim no avião também. Aí naquela passagem do Chico, o Emmanuel, né, aparece e começa a conversar com ele, né? E aí ele se acalma, lógico. Por que também ele se acalma? Porque tem o lado racional, que ele estava dentro de um meio de transporte, que ele estava com todas, né, as medidas de precaução que pudessem existir, estavam ali. Ele estava com cinto, ele estava fechado, não estava nada aberto, ele não estava caindo, né? São situações que acontecem. Então, esse medo instintivo e racional, eles não são negativos. Eles são positivos. O que é negativo é a intensidade com que a gente vai levar, né? Se ela te bloquear, se esse medo, por exemplo, eu tenho esse medo, mas eu vou na altura, eles sabem que eu vou, fico desesperada, não olho, mas eu vivencio a situação, eu sobrevivo, né? Andar de bondinho lá no Pão de Açúcar, eu fui, né? Graças a Deus que eu fui, porque é uma visão maravilhosa, mas é esses dois medos, instintivo e ainda racional. Ainda não entrou nesses outros dois que me paralisaria de vez, que é o que a Narcisa disse. A Narcisa disse que ele se aloja na alma e é um dos piores inimigos do ser humano. Não o instintivo e nem o racional. Esses podem nos trazer benefício e nos livrar de situações perigosas, sim. Agora vem os dois medos que nós temos que trabalhar, tá? Que eu vou dizer para vocês, eu também tenho, né? Mas acho que vocês vão se encontrar também. Os piores tipos de medo são os medos imaginários e condicionados. Os medos imaginários são aqueles que a gente cria. Normalmente a gente cria muito mais do que a situação em si. Então, por exemplo, o que seria esse medo imaginário? Vou pôr a mesma situação. O medo de altura, por exemplo. O medo de andar de avião. O medo de andar de navio ou de qualquer outro de meio de transporte, de ônibus, que seja. Esse tipo de medo, quando ele é imaginário, ele impede que você faça alguma coisa. Então, no caso, a pessoa que tem medo imaginário de altura, ela não entra no avião porque ela cria na cabeça dela que se ela entrar no avião, vai cair. Ela já sabe, caiu tantos aviões, ao próximo vai ser o meu voo, então eu não vou entrar no avião. Isso é imaginário. A gente cria
algo que não aconteceu e te impede de prosseguir. Então, esse tipo de medo é muito complicado, porque a gente sofre sem viver a situação em si. E às vezes vivendo nem vai acontecer. Outra coisa, eu não vou namorar, eu não vou me casar porque eu vou ser traída. Não, todo mundo é traído, meu amigo, minha amiga, eu não vou cair nessa. Então assim, ele te paralisa, ele te bloqueia de ir à frente, de ir adiante. Então esse tipo de medo deve ser trabalhado, é nesses que a gente tem que se preocupar mais. E o condicionado? O condicionado é o que a gente herda de pai e mãe, de vô e vó, é o que a gente passa para o filho, que o filho vai passar para o filho e assim por diante. Qual é esse medo? Por exemplo, o medo condicionado é aquele que a gente tem de algo que não é assustador. Por exemplo, medo de barata. Medo! O que barata faz, gente? Ela morde? Não, a gente tem que ter precaução com as baratas, porque é nociva. Ela tá no lixo, ela tá na comida. Nesse sentido, a gente tem que se preocupar. Mas ela, andando aqui, eu também não gosto. Mas a gente tem que trabalhar, ela não vai fazer nada, ela não vai virar um super barato e te matar. Mas esse medo é um medo condicionado. E você pode ver, eu até disse isso já. A criança, ela não tem medo. Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem convive com criança, sabe que eu tô falando é verdade. Eu tenho uma filha pequena em casa e eu era o contrário, né? Porque eu como, professora de biologia, de ciências, protege a vida. E minha filha ia pequenininha, ela queria matar. Ela ia ver bicho, eu falava, não mata, não precisa matar. Então, é o contrário. A criança, se você não ensinar, ela vai pôr a mão. Ela vai pegar. Ela vai fazer isso. Até tem uma história na minha família que minha mãe conta, né? Isso minha avó contava, né, mãe? De uma criança, não sei se era sobrinha da minha avó. Sobrinha da minha avó, uma menininha, de pequenininha. Ela estava brincando e na brincadeira, lógico, tô falando da sobrinha da minha avó. Minha avó nasceu em 1911, imagina que tempo atrás é isso que eu tô falando. Minha avó acho que era solteira ainda, tá? Então, pra gente ter uma noção, isso foi há muito tempo já. E não tinha tanta tecnologia, né? E onde essa criança estava brincando, né? Não tinha asfalto, estava brincando no sítio, tá? E a mãe da criança chegou e ela estava com uma cobra na mão. E ela mostrou a cobra falando, né? Minha avó falava em espanhol, não sei falar espanhol, mas ela falava, olha que lindo, querendo dizer, olha que bichinho mais lindo, né? Era um brinquedo para ela. Infelizmente, ela morreu. Ela foi várias vezes picada e desencarnou. Mas assim, lógico, hoje, né, a gente tem muito mais informação. Naquele tempo era mais complicado. Mas ela estava brincando, para ela era uma coisa normal. E ela não estava nem se incomodando com as picadas, né? Infelizmente, a cobra é um animal nocivo, né? Que transmite, né, através da picada o veneno e infelizmente pode nos levar a óbito. Foi o que aconteceu com ela, não teve chance. Mas assim, o que eu quis mostrar para vocês é que para criança não tem medo. O medo vem de quem? De nós. Medo, a criança tem medo de trovão. Como eu disse, gente, existem coisas, memórias que nós trazemos que nos associam a situações que já vivemos. São experiências frustradas de outras vidas que estão na nossa memória. Mas a maior parte dos medos que nós temos, desse medo condicionado, foi nos passado de alguém. Alguém tinha medo e a gente passa para os nossos descendentes, para os nossos afins. Então os nossos medos são transmitidos. Tanto eu me lembro quando a gente que andou de bondinho, e a minha filha nunca tinha andado também. Na época, acho que ela tinha uns 7, 8 anos. E eu tenho medo de altura, não adianta, é uma coisa minha. E eu no bondinho, eu não olhei nada, eu abracei assim,
marido, olhei para baixo, duro que no bondinho para onde você olha, não tem escapatória. Mas eu fiquei olhando, e minha filha no começo ficou assim. Aí quando a gente chegou na primeira parada, e depois tem a segunda, que é pior, a pior subida é a segunda, que vai pro Pão de Açúcar, e eu falei, eu não vou, eu paralisei. Eu não vou, todo mundo na fila, pai, mãe, irmão, sobrinhos, meu marido e minha filha ficou. Ela tava pegando, ela tava sendo condicionada, eu tava transmitindo isso pra ela, mas meu marido, não, nós vamos, você quer ficar, você fica. E eu parei e pensei assim, falei, gente, e se cai, minha família inteira morre, eu vou ficar aqui. E eu fui por medo do bondinho cair, porque na minha cabeça estava assim, nunca caiu, vai cair hoje, comigo. Mas eu fui e realmente uma das experiências mais lindas, né, de se ver, a natureza lá é maravilhosa. Então assim, e eu estava condicionando, eu estava passando, por quê? Porque eu sou a mãe, eu sou o exemplo, o que eu estou passando é lei. Então, se é perigoso, mesmo que todo mundo estivesse falando que não, eu estava falando que era. Mas eu estava condicionando a algo que ela não tinha medo. Então, percebam, esse medo condicionado a gente precisa trabalhar. Porque além de nós termos esse medo, a gente condiciona outro a ter. E isso é complicado. E a gente consegue frear, mesmo que você tenha o medo da barata. Não precisa transmitir isso para o seu descendente, para o seu filho, neto, sobrinho, afilhado, seja lá quem for essa criança que está conosco, porque ela não vai ter. Se você só ensinar, porque isso a gente precisa, o que é certo, o que é errado, o que é nocivo, o que não é nocivo, isso a gente tem que ensinar. Mas não precisa ter o medo de não poder fazer nada, porque a gente vai precisar fazer isso se não tiver ninguém para fazer por você. Né? Ensina a pôr numa pazinha, tirar, não precisa matar, né? São seres vivos, não precisa, você pode colocar em um outro ambiente, mas pode deixá-la lá, não na sua casa, né? E assim vai. Mas eu sou assim, eu deixo ela em casa e vou embora. Não, mas tem que aprender, depois que a gente estuda, que a gente pode passar isso, a gente precisa trabalhar isso com a gente também. Também voa. Voa, é ótimo, a voadora é perfeita, aquelas bem grandes assim. Mas eu garanto, ela não vai nos fazer mal, a não ser transmitir doenças, né? Morder, pegar um machado e matar, não vai. Isso ela não vai fazer, ela não tem esse poder. Né? A gente tem que ter mais medo, às vezes, dos irmãos aí encarnados, do que, às vezes, dos irmãos encarnados que são ali nossos amigos. E, na verdade, não são. Né? Medo a gente não tem que ter. Medo, essa palavra, nós vamos sair daqui hoje tentando trabalhar isso. Mas falando de todos os seus medos aqui. Ai, é muito bom. Ninguém tem medo, né? Bom, mas por mais difícil que seja, em real, a dor e o medo. Eu coloquei a dor porque a dor também é algo que nos amedronta. Mas tanto a dor quanto o medo, eles são benéficos. Vejam só, a dor sempre é. Apesar de a gente achar que não, a gente não querer e a gente ter medo de ter dor, ela vem para nos ensinar. Se ela chega, se ela está conosco, é momento de reflexão, é momento de aprendizado, porque ela vai nos ensinar alguma coisa e de progredir com ela. A dor é sempre benéfica. O medo, quando ele é para nos afastar de algum perigo, ele também é positivo. Então, assim, como eu já disse, o problema do medo está na intensidade e no tipo de medo que eu estou relacionando. Intensidade, quando eu ponho demais, medo demais naquela situação e deixo de fazer algo que poderia ser bom para mim. Então, essa intensidade é perigosa. E imaginar ou ser condicionado a algo que não é. Né? Então, mesma coisa o trovão. Tem uma outra história. Eu estava outro dia aqui em Pederneiras mesmo, numa lanchonete. Foi até engraçado, você vai lembrar. A gente estava esperando o lanche e estava uma chuva, mais uma chuva, falando nisso, né?
estamos precisando. Mas estava uma chuva forte e aí a gente sentou ali, só tava nós três, né? Eu, o marido e a filha. A gente sentou para pedir o lanche e a mocinha, judiação, gente, e trovejava, porque eu não tenho medo. Esse medo eu não passei para Mariana. Então para Mariana era normal, porque se eu não tenho, filho não tem. Se eu tenho, filho vai ter. E a moça tava num desespero, não foi? Fazia um barulho de trovão, ela, ai meu Deus, vocês não estão com medo? E até minha filha olhava e ria. Eu, filha, né? Ela tem medo. Mas assim, ela tava com medo de trovão. De trovão. Provavelmente, assim, voltamos. Ela pode relacionar algo de outras vidas, sim. Mas normalmente foi alguém da casa dela que tinha esse medo, que passou para ela e assim vai. Então, esses tipos de medo não são benéficos. Porque a pessoa não sai na chuva, porque tá chovendo, não sai, é tão gostoso tomar um banho de chuva, né? Hoje a gente, na minha idade, eu já acho que não. Mas quando era mais nova, gostava tanto de fazer isso, né? E assim, hoje a filha não pode, porque eu tenho medo que ela fique doente. Mas eu não estava preocupada com medo da minha mãe, né? Porque eu tomava. Então assim... E do escuro? Então, o escuro. Você não sabe o que vai encontrar. Então, o que muda, né? A gente apagar a luz, muda tudo. Absolutamente tudo. A gente quer a luz, né? Mas na verdade são medos imaginários e condicionados, né? Então assim... como eu disse, ele pode ser positivo, sim, para nos frear em certas situações. E nesse mundo que a gente vive, gente, como eu disse, até o Chico sentiu medo, né? Então, esse mundo que a gente vive é um mundo de provas e expiações. Quer dizer que a gente vai ser muito provado e a gente vai passar por expiações, vai enfrentar dificuldades. Então, o medo faz parte. Né? Ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte da nossa convivência, ele está presente na vida de todo mundo sem exceção. Então assim, por esse motivo foi que eu escolhi essa palestra. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Assim, eu até brinquei na outra casa que eu fiz a palestra, eu falei, eu praticamente cresci dentro de um centro espírita. E eu tenho medo. Eu tenho medos. Assim, quem convive comigo sabe o quanto eu tenho medo no dia a dia. Então, por isso que eu procurei fazer essa palestra, para trabalhar isso em mim. Porque é uma situação difícil sentir medo. É algo desagradável, é um sentimento triste, ruim. E aí vai uma coisa trazendo a outra. Sentimentos ruins nos faz ligar a vibrações ruins, que nos torna cada vez mais infelizes. Então, precisamos trabalhar, todos nós. Então, assim, quando a gente fala de medo, alguém aqui tem medo? Pode levantar a mão. Eu levanto as mãos e os pés. Eu tenho muitos medos. Muito! Aqui, por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas aí para vocês, né, poderem falar comigo. Alguém aqui tem medo de morrer? Não, isso não. Ninguém? Ninguém? Nossa, você tem, mãe? Você tem, Ana? Tem. Medo de morrer. Abrir o portão? Encontrar o que na rua, né? Eu não sei quem é que tá. Exatamente, principalmente os encarnados. Porque eu falo. Eu não vejo quem está no portão. Sim, os encarnados, eu sempre falo isso. Minha filha às vezes fala, eu falo, filha, medo a gente tem que ter dos encarnados. Os desencarnados só nos fazem mal se a gente permitir. Se a gente não permitir, eles não conseguem. Mas os encarnados, o único mal também que eles podem fazer é cortar a gente em pedacinho também. Mas o nosso espírito se mantém. E é da atualidade. Mas eu garanto para a senhora que mesmo se eles pegarem a senhora e fizerem mal e te picarem em pedacinho, E o cara vem me assalta. mas o espírito da senhora vai estar ali, ó, firme e forte, porque a vida continua, a morte não existe, né? Nós vamos falar isso mais pra frente um pouquinho. E de ficar doente? Alguém tem medo de ficar doente? Eu acho que nem tanto eu ficar doente, eu penso, mas membros da família. Principalmente filho. Filho é uma coisa assim.
Medo de perder ente querido. Morreu não tem, mas de perder ente querido, né? Medo das epidemias. Agora a gente aqui chegamos, né? Falamos do... O que tá tendo mesmo? Leishmaniose aqui na cidade, né? E a gente não tem medo de epidemias? E da dengue? Alguém tem medo da dengue? Agora é época, né? Vai chegar o inverno, vem H1N1. Alguém tem medo da H1N1? Nós vamos falar disso. Da solidão. Alguém tem medo da solidão? Alguém aqui tem? Não? De não ser amado. Ninguém? Medo de não ser feliz. Todo mundo tranquilo quanto a isso aí. Medo de fracassar. A gente quer ser perfeito. A gente acha que é perfeito. E o medo do fracasso, né? Amedronta mesmo. Medo de perder emprego. Alguém tem? Eu tive, gente. Vou contar isso pra vocês. Eu tive e perdi. Mas agora eu trabalho com os irmãos. Meus irmãos são meus patrões. Olha como que eu sou privilegiada, né? Na verdade, eu tenho medo de lembrar que eles são meus irmãos. Mas eles não vão me mandar embora, senão eu chamo minha mãe e meu pai. Não é? Tá tudo certo agora. E medo de acidente? Medo, né? A gente tem. Principalmente de algum ente nosso, né? Principalmente vai pegar avião. Vai que é aquele dia, como diz meu irmão. Você precisa fazer as contas, ver quantos aviões já caíram. Se no seu ou de alguém, não vai ser o próximo. Né? Tem essa... Já pensou, gente? Mas não é assim, né? Então, todos nós, de alguma forma, temos medo. Uns mais, outros menos. Alguns medos de coisas mais com a emoção, outros medos mais relacionados ao materialismo mesmo. Mas vocês já perceberam que o mundo que a gente está vivendo hoje, eu nunca ouvi falar tanto na minha vida, desde assim, né? Desde que eu sou adolescente, jovem, né? Jovem ainda, por muito tempo, eternamente jovem, né? Em síndrome do pânico, por exemplo. Ou em depressão. A depressão, apesar de ter outros fatores, né, que podem levar um irmão ou qualquer um de nós a esse estado, os medos podem gerar também a depressão. Podem também acarretar a depressão. A síndrome do pânico, ela já é totalmente ligada a medos, tá? Eu já vivi, já senti a síndrome do pânico. É muito difícil, mas consegui sair. Eu vou explicar depois como é que sai. Mas agora a gente vai falar dela. Como é que ela chega? Por quê? Tanto se fala hoje em dia nessas doenças, porque elas existem. Elas existem mesmo. Mas aí eu vou voltar na história do tempo da minha avó. Naquele tempo não se falava em depressão, em síndrome do pânico. Falava no tempo da senhora. Da minha mãe, falava tanto assim. Por que vocês acham que hoje tá tanto assim? Eu vou contar outra coisa. Isso também foi uma historinha que eu tava conversando com meu irmão. E ele falou, eu falei, puxa vida, é verdade. A gente tava conversando, por exemplo, assim. Hoje em dia, a gente tem filho e a gente não deixa o filho na rua. Agora eu vou falar de mim, a minha infância. Eu cresci na rua. Eu cresci em cima de uma árvore. Apesar de ser delicadinha assim, só as minhas cicatrizes elas são escondidas, mas eu cresci em cima de uma árvore, né? Graças a Deus. Mas eu pergunto se eu deixo minha filha subir numa árvore. Mas fora isso, mas eu vou contar por que eu não deixo minha filha, tá? Peraí. Da árvore eu conto já. Outra coisa. Eu vou, por exemplo, quando eu era adolescente, eu gostava de jogar basquete, com essa alturinha, né? Eu gostava de jogar basquete. E eu morava aqui perto do clube, e era lá no ginásio de esportes que tinha o treino de basquete. E eu fazia. Como que eu ia? Caminhando e cantando, não era? E que delícia! Aí vocês vão falar pra mim, Flávia, você era super atenta na rua? Não, não era.
como acho que não sou até hoje. Eu era desatenta, eu andava conversando, era adolescente. Perguntem pra mim se minha filha vai da casa da minha mãe mora na esquina do clube, se ela vai da casa da minha mãe até o clube sozinha. Mas não é culpa só minha não, tá? Tem culpados aí também. Mas pergunta se ela vai. E eu pergunto pra vocês acham que eu tô errada de não deixar ela sair andando na rua sozinha nos dias de hoje? Mas eu vou falar que eu tô. Sabe por quê? O meu irmão falou uma coisa, e olha, não é espírita, mas a gente falou sobre esse assunto e ele falou uma coisa e é verdade. A gente vivia uma outra era, ok? Hoje é outra era, certo? O que mudou? Na minha época, Mas não tinha violência? eu não me lembro de violência. A minha mãe não levava a gente em lugar nenhum. Mas eu pergunto. Ensinava o caminho e a gente... Mas eu vou perguntar pra vocês aqui. Alguém aqui, de nós aqui, que em Pederneiras é menos. Alguém já vivenciou violência assim? De sair na rua? Alguém aqui de nós já vivenciou um assalto? Já vivenciou aqui em Pederneiras? Quantos aqui? Levanta a mão só pra eu ver. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Estupro, alguém já vivenciou? Vocês que são mais jovens já vivenciaram alguma amiga? Não, mas a gente sabe que é amiga sua. Mas é isso que eu ia falar. No meu tempo de 15 anos, uma amiga minha foi estuprada. Amiga de ir no clube junto, de voltar. Aquele dia eu não voltei com ela. Não ia a pé sozinha com ela. Ela voltou, um rapaz pegou ela e a estuprou. Eu não tô falando mentira, é verdade, gente? No meu tempo de adolescente. Então, assim, como a gente diz, não é que mudou. O que mudou é a informação. O que mudou, sempre houve. A gente fala assim, hoje o mundo tá pior do que ele era. Na verdade, a gente tá em evolução. Falar isso é não acreditar na evolução. Eu sempre falo isso, o mundo tá sempre cada dia melhor. A gente tem que acreditar nisso, nós estamos evoluindo, nós vamos chegar ao mundo de regeneração. Então nós estamos mais distante do mundo primitivo. Imagina na época de Jesus, gente, imagina na época medieval, o pessoal andava na rua de armadura, não era muito mais terrível? Era muito mais terrível. Então, na verdade, o mundo não está pior. Né, esse meu ponto de vista e de todo o meu aprendizado, ele está numa sequência evolutiva, ele está melhorando e não piorando. O que acontece com esse planeta é que a gente, por estar evoluindo, nós estamos evoluindo em tudo, inclusive na tecnologia. O que não tinha antes era informação. Hoje tem muita. A informação está à tona, boa e ruim. Né? Aí eu uso notícias boas e notícias ruins o tempo todo estão em alta, estão o tempo todo nos mostrando. Aí é que está o problema. Por que a gente não deixa hoje a criança sair na rua? Porque a criança foi degolada, a criança foi estuprada, pegaram uma criança e jogaram fogo. É isso que a gente vê. A gente vê na mídia, na televisão, a gente vê nas redes sociais. Naquele tempo meu, de infância mesmo, meus avós, o que existia era história, né? Eles contavam histórias, meu avô contava isso pra mim, que eles sentavam à noite para contar histórias de terror, em volta da fogueira, né? Histórias de fantasma. Então o que eles tinham era medo, porque o banheiro era fora de casa, eles tinham medo de ir no banheiro porque ia encontrar um fantasma. Né? Os medos deles eram criados por historinhas ali que eles estavam criando. Os nossos medos são criados pela informação extremamente negativa. Porque o que está na mídia, o que está na rede social, não é o bem. A maior parte dele é o mal. Porque o mal dá ibope, o bem não dá ibope. Atos bons não dá notícia. Fez coisa boa? 10 pessoas ajudaram, um mendigo, que estava lá, trataram, vestiram. Olha, 10 adolescentes saíram e atearam fogo no mendigo. Isso daí, bom. Mas não é isso que está acontecendo o tempo todo. Tem muito mais gente fazendo sopa, indo servir. Tem muito mais gente
como a Ana disse, arrecadando, né, roupas de frio para outras pessoas usarem, livros. Quantas ações boas são divulgadas? Pouco. Na própria rede social, se coloca que houve alguma política, você pode ver. Alguma informação negativa, todo mundo está compartilhando. Você vê, você passa um amigo, você passa o outro também tá. Você sabe da notícia porque está todo mundo compartilhando. Ao passo que as notícias boas, pouca gente compartilha. Por isso que a gente precisa compartilhar. Por isso que a gente precisa pôr ela em alta. Então eu falo, o que tem hoje não é que o mundo está pior, a informação está maior e rápida. Antigamente acontecia alguma coisa, algum crime, demorava para chegar. Quem morava num sítio, acontecia no outro sítio, até chegar. Agora não, acontece do outro lado do mundo, aqui nós já estamos sabendo. A informação está muito rápida. E isso gera medos em nós. Porque a gente acha que seremos o próximo. O meu filho vai ser o próximo. Alguém da minha família vai ser o próximo. Então, essa informação negativa está à tona e nós estamos recebendo o tempo todo. Além disso, outra coisa que a tecnologia, né, porque ela também evoluiu, ela também nos traz vidas ideais, mundos ideais. O que a gente vê? Você vê no WhatsApp, ou melhor, no Facebook, Instagram, fotos de casais maravilhosos, que se amam, que se adoram. Até outro dia eu vi que no Face aquela foto amando e fora do Face quebrando um ao outro. Mas as mídias, as tecnologias, as redes sociais nos mostram famílias perfeitas. Casas perfeitas, carros perfeitos. Olha, o fulano tá bem demais e eu não tô. Aí eu começo assim. Puxa vida, só eu que não tenho aquilo. Todo mundo tem. Olha, fulano como tem uma mulher. Olha a mulher dele como é boa. Olha a mulher do Alan como ela é boa. Pessoa educada, fina, delicada. Doce, amável. Né? Como eu sempre digo, é só perguntar para ele, né? Mas aparentemente, né? As pessoas não sabem. E aí falam, não, eu vou atrás de uma pessoa igual a esposa do Alan, porque ela sim que é a perfeita, né? Então muitas vezes abandona a família, abandona aquela pessoa que está ali no convívio diário para ir atrás de algo imaginário, certo? Que mais? Outra coisa que a gente vê, isso acontece até com as crianças. A informação, esse mundo maravilhoso é criado até com as crianças. Eu vejo e vivencio até hoje, é que a gente, né, vai aprendendo e vai trabalhando, mas às vezes a gente se contamina também. Eu lembro uma vez que minha filha era pequenininha e passava um comercial, esses comerciais de TV que só passa desenho, é muito focado para materialismo, muito. E tinha um brinquedo. Era um brinquedinho assim, que minha filha sempre gostou de coisa assim, que monta, que faz, né? Eu queria que ela gostasse de beber, eu tentei dar, mas ela não gosta, ela gosta de montar. E aparecia um brinquedinho, que eram umas bolinhas, aparecia na televisão, que você montava, você punha numa plaquinha assim, era o que mostrava na televisão. Você ia montando as bolinhas de várias cores e formava um bichinho, aí você punha água, lembra disso, Alan? Levantava o bichinho, saía um bicho, aí você fazia, era uma casa, você pegava os moldes e fazia. Mariana ficou assim, deslumbrada. E aí a gente foi trabalhando, lógico, não dá pra gente dar tudo, vamos comprar. Num dia, acho que foi um dia das crianças, a gente comprou. Nossa, eu e meu marido, a gente não via a hora de ver aquele brinquedo, porque era sensacional, não era? Nós compramos, como eu disse. Ainda bem que a gente abriu na casa da avó Ana, não foi na minha casa. E aquele brinquedo, gente, minha filha desesperada porque ela queria montar, fez o negócio, na hora que levantou o negócio pingava tudo, bolinha que corria para tudo quanto era lado, mini bolinha que você não vê. Impressionante aquelas bolinhas, gente, ficou lá na casa da avó Ana, nunca mais vi aquilo na minha vida.
Não trouxe nada. A Mariana ficou frustradíssima, lembra? Ela ficava, fez, a gente falava, fez, mas não ficava. Sabe aquela situação? Então, assim, é a busca por aquilo que é perfeito. A televisão mostrou que era perfeito, que ficava lindo. Gente, era de chorar. E eu falava, eu não consigo, sabe? Se tem uma coisa que eu não consigo, gente, é mentir. Mas nem que seja para agradar minha filha. Ela falava, tá bonito, eu não, tá horroroso. Não parece nada com o bicho que você tá falando. Aí frustrava mais a psicóloga aqui me olhando, né? Então, gente, a mídia, as informações, elas trazem muito isso para nós, que tudo é perfeito. E quando a gente... O que acontece conosco? O que acontece com o ser humano em geral? Ele vai buscar desenfreadamente essa coisa maravilhosa. Ele vai atrás. Ele larga o que for preciso para ir atrás do sonho. Por medo de não se frustrar, ele vai atrás. E aí, na hora que ele vai atrás, que ele consegue, ele percebe que aquilo não é nada. Que não trouxe nada, que não somou. E aí o que vai acontecendo? Você vai buscando ter, cada vez mais o ter. E você vê que o ter não te faz nada, não te traz, não te soma a nada. E o que acontece? Você frustra. Você vai ficando com medo cada vez mais, de se frustrar cada vez mais, e esse medo vai vindo, e essas angústias vai vindo, e nosso padrão vibratório baixa, e nossa mente se liga a irmãos que estão na mesma frequência. E cada vez mais somos intuídos por nossos irmãos, porque nós permitimos, somos intuídos cada vez mais a nos afundar. E aí vai vindo. E aí surge a síndrome do pânico e muitas depressões. A busca pelo ter, né? Um dos caminhos é esse, né? Não sou médico, né? Mas assim, um dos grandes problemas da humanidade hoje é a busca pelo ter, que não soma a gente, que não traz nada de positivo. Quando a gente entender que não é o ser e sim, que não é o ter e sim o ser, aí nós vamos mudar. Então, por isso hoje a gente encontra tanto problema, por isso a gente encontra hoje tantas pessoas cada vez mais com medo. Medo principalmente da frustração, que vai gerando outros medos e outros medos e outros medos, né? Então, assim, existe algum caminho, né? Tem uma frase aqui também que eu trouxe da Joana de Ângeles, que ela diz assim, ó, que nós vivemos uma sociedade amedrontada. Nós vivemos uma sociedade amedrontada. E eu vejo muito isso, essa busca desenfreada do ter, do não se frustrar, do medo de não ficar só, o medo de ficar doente, porque a mídia só traz isso, a dengue, a H1N1, leishmaniose, só notícias ruins. As notícias ruins nos causam medo. Então, nós vivemos realmente no meio de uma sociedade amedrontada, que ela fala que vai nos dar muitas coisas, mas na verdade ela não nos dá nada. Ela nos mostra algo perfeito, mas na verdade nada é perfeito. Todo mundo tem problema, todo mundo tem situações difíceis que passam no dia a dia. Então aquela imagem que a gente vê não é a real, né? A real é o que está dentro da gente, que só a gente sabe. Então assim, existe algum caminho para a gente evitar situações como essa, de cair numa síndrome do pânico, depressões e medos que nos angustiam, essa angústia, porque o medo causa angústia? Existe. Na verdade, existem 5 caminhos que nos ajudam. Hã? Não entendi. É a primeira. O primeiro caminho é esse, é a fé. O primeiro caminho, porque a gente se diz cristão, né? A gente fala, eu sou cristã, eu sou espírita, eu sou cristã. O que é ser cristã? É acreditar em Cristo? Não, só. Ser cristã é seguir Cristo, é ter fé em Cristo, nos ensinamentos dele. E a gente, na verdade, tem uma fé menor do que o grão de mostarda, como disse Jesus. E eu falo por mim, porque a fé nos liberta.
A fé, principalmente a doutrina espírita, nós aqui espíritas que somos, a fé na doutrina, a fé começa já aí. O espiritismo, ele nos revela que a morte não existe, então o medo de morrer acaba. Se a gente realmente tem fé e acredita e tem a certeza que a vida continua, a gente vai passar a não ter mais medo da morte. Então, é o primeiro caminho, acreditar, ter fé. A morte não existe. O espiritismo nos ensina isso o tempo todo, que a morte não existe, que a vida é uma passagem, que viver encarnados é uma passagem, é um aprendizado para que a gente possa progredir. Outro caminho, a fé, né? O primeiro. Outro caminho bastante importante que essa casa pratica muito é a caridade, ou seja, o trabalho fraterno. O trabalho fraterno, quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda a um irmão necessitado, a gente começa a ver os problemas desse irmão, as dificuldades que esse irmão enfrenta. E a gente vai aprendendo que nossos problemas, às vezes, não são nada, são pequenos, se tornam pequenos. Quando a gente consegue ajudar o próximo, o nosso problema é pequeno. E o medo da solidão acaba. Para quem faz a caridade, não tem medo da solidão, porque aprende a amar de verdade. Amar de verdade é amar sem querer nada em troca, é fazer o bem. Toda vez que você fizer o bem, você vai receber o bem. Então, esse amor fraterno, esse trabalho caridoso é um caminho, arregaçar as mangas e sair, trabalhar, ajudar, né, o próximo. Outro caminho, o evangelho no lar, né? Liga a fé também. Mas o evangelho, né, a gente ter o hábito de fazer o evangelho, nem que seja sozinho, em casa, ele é importante porque, mesmo que a gente já leu, não sei quantas vezes a gente abre, às vezes cai na mesma parte, cai na mesma. Não interessa, a gente não aprendeu, tá caindo porque a gente não aprendeu ainda. Não adianta aprender na teoria, tem que praticar. Então o evangelho, ele nos ensina os caminhos. Ele nos ensina a fazer a caridade. Jesus nos ensina todos os dias no evangelho. É só abrir ele, a receita é infalível. Afasta-nos do medo, porque vem o quarto, Jesus nos traz otimismo. Ele fala isso, o meu reino não é desse mundo. Não é esse o mundo. Né? Que a gente fala que é tanta injustiça, às vezes eu trabalho com a minha prima, ela fala bastante isso. E realmente a gente vê muita injustiça. Nossa, aqui tudo... Mas aqui é assim. Aqui nós estamos aqui para isso, nós não viemos aqui para passeio, nós não estamos aqui para passear. Aqui é difícil mesmo, mas o reino de Jesus não é realmente. Aqui é uma passagem, é uma aprendizagem. O reino de Jesus é outro, né? Ele dizia isso já, e ele nos traz esse otimismo de que há algo muito melhor, de que não é aqui. Né? A gente acha que a nossa vida é aqui, a gente esquece que a gente é um espírito vivendo encarnado e não uma pessoa com um espírito dentro. A gente é o contrário, a gente é um espírito tendo experiências materiais e não o contrário, e não um corpo, né? Tendo experiências espirituais. Ao contrário, a nossa verdadeira vida não é aqui, né? Nós estamos, é lógico, aqui para aprender, para melhorar. E o quinto e principal também, todos eles são a oração. Do mesmo jeito que eu falei que a gente se liga a vibrações negativas quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, quando a gente entra em oração, nos ligamos a irmãos de luz, que só vão nos transmitir pensamentos bons, intuitos positivos, que nos faz progredir. Então, a oração, além de ela nos ajudar, ela também vai ajudar o nosso próximo, porque se a gente melhora, a gente faz o bem, a gente ajuda o nosso próximo. E uma coisa bastante importante também que eu não falei, até a Aline está aqui, se eu não me engano, o encontro da mocidade teve esse tema, né? E é um tema bastante importante para os jovens, o medo, que eu não falei e afeta principalmente os jovens. Quando a gente fala dos medos, aí o que está, né, na sociedade e que nos frustra, com o jovem, eu queria colocar esse ponto também por você estar aqui, é importante a gente ressaltar que os jovens passam por muitos medos, principalmente o medo de não fazer parte de uma sociedade. Né? Esse é o principal medo que a gente vê no jovem. Eu já vivenciei essa era,
vivencio, porque sou. Não, mas o adolescente principalmente, quando ele está entrando na adolescência, ele quer ser igual a todo mundo. E esse ser igual a todo mundo, às vezes está fazendo ele o quê? Por exemplo, a se envolver com bebidas, com drogas, enfim. Porque o amigo está fazendo, é legal, eu tenho que fazer também. Então, o jovem tem muito esse medo de não fazer parte da turma. E o medo de não fazer parte da turma pode muitas vezes acarretar em consequências muito graves. Então, por isso, a grande importância do jovem estar seguindo uma doutrina, né, dentro da casa espírita e de outras casas, seja ela católica, evangélica, porque a fé é o caminho que nos liberta, né? A fé nos ensina que devemos ser e não ter, que não é a gente fazer igual que vai nos tornar diferentes. E eu contei uma história, aconteceu com a minha filha, e você vê, minha filha também cresce junto assim no espiritismo, junto com a gente, e eu fui pegá-la de um aniversário há uns dias atrás aí, e ela entrou no carro super preocupada, e eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? A gente percebe na hora. E ela falou assim pra mim, mãe, eu tomei um negócio diferente, eu já amoleci. Na hora que ela falou, eu tomei um negócio, ela tem 12 anos, a minha pressão acho que caiu, o que você tomou? E eu não conseguia nem falar, porque eu sou uma pessoa muito, com ela, bastante severa. E ela falou, aí eu até olhei pro meu marido no carro e eu na hora não falei nada. E ela contou pra mim que ela tinha tomado energético. Ela estava com 11 anos na época, num aniversário de criança, um energético. Assim, né, o energético, né, não sou médica, né, mas do que eu conheço, ele não é positivo porque ele traz muita cafeína e ele causa taquicardia, né? A Ana trabalha com médico. Então, assim, não é legal, principalmente para um jovem, para uma criança. E ela tomou porque ela recebeu da mãe da criança, né? Então, assim, são outras filosofias e todas as crianças estavam tomando e ela achou que ela podia tomar. Mas como ela não tem em casa, ela achou diferente. Ela quis me contar, graças a Deus. E aí a gente conversou e conversou bastante. Então, assim, eu vejo que mesmo estando na casa, mesmo estando frequentando a igreja, mesmo frequentando a mocidade, mesmo ela vai vivenciar situações assim como todo jovem que é oferecido e que todo mundo está fazendo e é legal. Então, esse medo que o jovem tem de não fazer parte de uma sociedade ali, de um grupo, pode prejudicar muito o jovem quanto a isso. Então, é a fé, gente, a fé. Os caminhos de Jesus é que nos libertam de todas as dores, de todos os medos. As dores referentes ao medo, eu estou dizendo, porque ela nos causa angústia, né? Então, assim, é só esse o caminho, né? Os 5 caminhos que eu disse. A fé, o evangelho no lar, a caridade, que é o principal, né? O otimismo, acreditar realmente que a vida continua, que a morte não existe, e a oração. Viver ligado a espíritos de luz e não a espíritos tristes, a espíritos medrosos, a espíritos sofredores, porque se a gente se encontra assim, é a eles que nós iremos nos ligar. Então, se a gente vibra, se a gente ora, se a gente vibra alto, a nossa energia vai ser positiva também. Então, esse é o caminho. E para encerrar, eu separei aqui uma outra frase, que é também do Divaldo. Ele fala assim, e eu terminei um pouco com as minhas palavras junto com as dele. Quando o medo vier, lembre-se que estamos nesse mundo para triunfar, não em sucessos mundanos, mas pelo nosso esforço. E temos uma receita infalível que é o Evangelho. Uma outra frase que eu achei, eu não sei a autoria, tá? Mas essa frase eu encontrei quando eu estava fazendo as pesquisas na internet, mas não tinha autor. As tempestades da vida são inevitáveis, mas o medo é opcional. Confiar em Deus faz toda a diferença. Então, assim, as tempestades virão, os problemas virão, mas enfrentar com medo é opção nossa. O medo que eu digo, não o racional, não o medo intuitivo, né, instintivo, mas os medos condicionados e os medos criados. Esses nós temos que trabalhar. Pessoal, era isso que eu queria passar. Espero que tenha transmitido o que eu queria passar para vocês. Uma energia boa,
e que a gente passe a ter mais fé e menos medo, mais crer, mais ser e deixar tudo isso de lado. Lembrar que, na verdade, tudo está mudando para o bem, não está piorando. O planeta não está piorando, ele está melhorando, né? Então, assim, os nossos medos só servem devem servir só para nos ajudar, nunca para nos paralisar e nos evitar de progredir. Boa noite a todos, que Jesus abençoe. Parabéns. Obrigada. A gente tem que vencer o medo. Temos que vencer, temos que vencer. Vocês desculpem que eu estou um pouquinho com falta de ar, porque eu ainda estou com vestígio de gripe. É esse tempinho, né? Mas eu não tenho medo não, viu? Imagina. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns. Desculpa aí que eu derrubei. Palestra fantástica, né? Depois, Flávia, eu queria te convidar para você entrar na página e ver todos os comentários. Eu acho que tem cerca de 300 comentários falando de as pessoas compartilhando seus medos e compartilhando e aproveitando o remédio que você deu. As pessoas agradecendo, exatamente, Jesus, agradecendo a você pela palestra de fácil entendimento, mas de muita luz, assim, de uma grandeza imensa. Sim, todos nós na vibração de amor aqui. E como você falou muito sobre, rapidinho, como você falou que a gente compartilha muito, nós não, o planeta, coisas negativas, eu queria compartilhar às vezes ideias positivas que a gente tem no nosso grupo, tal, aqui do centro. Eu tenho um caderno de orações e vibrações, e nós fazemos, né, o Centro Espírita Amigos do Bem faz orações e vibrações sim, para todas essas pessoas. Eu leio um por um, eu escrevo um por um. Esse caderno fica aqui, amanhã esse caderno está lá, mas existe uma hora em que fico fazendo orações e vibrações. E a gente tem um canal de atendimento fraterno também, que é bem legal, tem em termo de 40 pessoas no atendimento. E esse caderno de orações, uma pessoa falou, eu posso fazer isso em casa também? Falei, puxa vida, você deve fazer. Não, porque eu acompanho vocês e eu vejo as pessoas colocarem, olha, eu tenho depressão, eu perdi um filho, meu irmão se suicidou e não sei o que. Eu posso fazer junto, fazer oração aqui? Olha assim, que coisa, eu me emocionei muito, porque isso não é uma ideia minha, né? Mas assim, de conseguir com que alguém se toque. Porque quando a gente faz oração e a gente entra no problema do outro, a vida da gente fica muito mais leve. Vimos que não temos problemas, somos agraciados, não é mesmo? Então, vamos realmente dar importância para os atos bons, compartilhar, copiar, fazer igual é ótimo, isso é a corrente do bem, não é? Então, eu queria falar porque é uma grande amiga nossa, e vou falar o nome porque ela merece, a Madalena, ela nos ajuda na página, ela faz oração para nós, ela faz oração para todos que estão na página. Então eu achei isso assim, quem está na página e está com a gente há muito tempo já, tem bastante gente, faz isso também. Quando você não estiver bem, faz oração para os outros, pega um caderninho, vai escrevendo, olha, você está lendo lá. E só quem acompanha sabe os medos e as tristezas que as pessoas passam. Só queria compartilhar isso, porque eu acho que faz parte da gente perder o medo. Você tem medo de perder alguma coisa e você vê que pessoas já perderam muito mais do que o medo que a gente tem. Não somos ninguém, né? Todos somos especiais, mas tem muita gente precisando, nem que for de uma oração. De uma oração. E entra na parte da caridade. E sobre o Evangelho no Lar, eu sou chata até em todos as mensagens do WhatsApp, eu falo, o Evangelho é a cura para todos os males. Eu acredito que todos os males, junto com a oração, junto com tudo que você disse. Mas quem faz o Evangelho no Lar tem Jesus Cristo presente junto ali. Está convidando
para estar junto. Eu vou ler o texto, depois eu esqueci de passar para vocês, o texto está ali. Eu vou ler para o pessoal da internet. O Alexandre sempre faz um texto referente à palestra, né? E como o pessoal, a gente está com bastante gente assistindo, agradecendo, eu vou ler para o pessoal acompanhar também. Depois a gente pega lá, tá? Tendo medo. Tendo medo, escondi na terra o teu talento. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receberá mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos, de desapontar, de sofrer, da incompreensão, da alegria e da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam ter ele pela vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebestes, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros e fazes dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pela circunstância, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque ou ele não serviu como justificativa aceitável no acervo de contas entre o servo e o Senhor. Isso foi escrito por Chico Xavier na obra Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu acho que só completa a sua palestra, né? Então vamos não só dizer que a palestra foi maravilhosa, mas levar esses ensinamentos. Teve uma pessoa que falou que essa palestra serviu como motivo de mudança íntima. Então vamos colocar em prática. A gente faz aqui o passo coletivo, então eu peço a todos agora que se sentem confortavelmente, relaxem, desligue a mente realmente dos problemas, de pensamentos que não são ligados ao Pai, ao alto. Essa palestra que nos trouxe um clima de paz, um clima de amor, de fraternidade, fez com que nós pensássemos, mas esse é o objetivo para a gente poder evoluir, não é mesmo? Não ficar estagnados, com medo, e sim colocar em prática o Evangelho de Jesus. Imaginemos então a figura meiga e doce do Mestre Jesus conosco nesse instante. Ele se posta aqui no meio de nós, se coloca à nossa frente, com os seus braços abertos, num abraço fraterno, num aconchego, num carinho. Ele deposita em nós luzes, pétalas de flores, luzes para ajudar as nossas dificuldades, ajudar a enfrentarmos os nossos medos, termos mais fé e coragem. Agradecidos que somos a Jesus nesse momento, por todas essas dádivas e bênçãos que estamos recebendo com nossos amigos espirituais também, nossos anjos da guarda. Peçamos, Jesus, que esse bem, que essa luz que nos toma por completo nesse instante,
amenizando nossas dores do corpo físico e também do nosso corpo espiritual, se estenda às nossas casas, aos nossos familiares, levando luz, levando paz. E das nossas casas se estendam para os nossos vizinhos, dos nossos vizinhos para a nossa rua, da nossa rua para o nosso bairro. E essa luz só aumenta, Senhor, nessa corrente de bem que aqui estamos, junto com os benfeitores espirituais, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o planeta Terra. Que se encha de luz, paz e harmonia todos os dirigentes do nosso planeta. Pedindo, Senhor, tolerância e paciência entre os povos, mais amor, mais compreensão. Agradecemos, Senhor, por sua presença divina entre nós. Pedimos nesse momento que essa luz também se estenda a todos que estão conosco pela internet, que participaram da palestra, que foram também visitados por Jesus e seus trabalhadores espirituais, que leve a eles todo o conforto da dor, conforto de perdas, de doenças, que leve ao entendimento sempre que há um propósito muito maior de Deus em nossas vidas, para todos os nossos males. Nesse instante, mais uma vez, Senhor, pedimos que fluidifique a água que está aqui, que coloque o remédio que cada um de nós necessita, que cada um que tome a água seja beneficiado pela luz que está nessa água. E a todos os nossos irmãos que estão assistindo, que também, quando forem tomarem suas águas, que sejam colocado remédio. Como eu disse, tanto para o plano espiritual como físico, dando-nos força, fé e coragem. Que sejamos nós a mudança, em nome de Jesus, sempre. Que assim seja. Graças a Deus.